Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Mais um clube europeu aparece como interessado no futebol do jovem Samuel Alves. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre a classificação do Glorioso para as quartas de final da Copa São Paulo. Hoje o Fogão entra em campo pelo Campeonato Carioca de Profissionais às 20 horas e 30 minutos contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. O Zenit demonstrou interesse no volante Danilo e o David Ricardo pode ir para a Rússia, mas segundo um site italiano, ainda pode pintar no Torino. Que o Botafogo, galera, consiga manter uma base muito forte para a temporada de 2026. Aqui eu estou falando a respeito de uma base para o time principal. Quarta-feira será o primeiro jogo da equipe titular sob o comando de Martin Anselmi. O John Textor tem que resolver o transfer ban para que o Fogão consiga se reforçar ainda mais, visando todas as competições. Pois é, começo falando a respeito de Samuel Alves. Segundo minha amiga Raíza Simplício, lá da Placar, o jogador voltou para o Rio de Janeiro para estar relacionado para a partida de mais tarde pelo Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. Se contra a Portuguesa, na estreia da competição no último meio de semana, o Botafogo, que venceu por 2-0, ainda utilizou 4 profissionais na segunda etapa, a ideia hoje é utilizar apenas jogadores da idade de sub-20. O Botafogo fez 1-0 com o Caio Vale de pênalti contra a Lusa. No finalzinho, o Lucas Camilo fez 2-0 num golaço de fora da área. Só que no segundo tempo, além do Lucas Camilo, entraram em campo o lateral direito Matheus Ponte, do time principal, o ponta Matheus Martins, também do time principal, Newton, volante, zagueiro da equipe de Martin Anselmi, e também o Jordan Barreira, que está no time de cima. Hoje a ideia é que o Botafogo vá a campo com jogadores do sub-20 e que apenas jovens valores entrem em campo também, mesmo na segunda etapa. O Botafogo tem tudo para fazer um grande jogo contra o Sampaio Corrêa em Saquarema às 20h30, até porque os donos da casa perderam também em Saquarema no meio de semana por 3-1 para o Nova Iguaçu. O Fogão pode ir a 6 pontos, tomara que aconteça. No primeiro jogo, o técnico também do sub-20, Rodrigo Belão, esteve à frente da equipe, assim como vai estar hoje novamente. Ele montou um 4-1-4-1 bem interessante contra a Portuguesa, uma linha de 4 defensores, o Marquinhos bem posicionado à frente dessa linha, outra linha de 4 à frente do Marquinhos, com 2 homens bem abertos, 2 homens por dentro, Caio Vale e Bernardo Valim, só que eles também desciam na marcação, então viravam um 4-3-3 sem bola bem interessante, e mais à frente estava o Arthur Isaac. O Samuel Alves, que vem se destacando no time da Copinha, deverá ir a campo também em algum momento da partida de hoje. E se ontem falei aqui, trazendo uma informação que vem do jornal A Bola de Portugal, que o Samuel Alves interessa ao Benfica, ao Braga, hoje mais um time aparece na parada. Notícia trazida também pela minha amiga Raíza Simplício, lá da Placar. O Brentford da Inglaterra observa o futebol do Samuel Alves, que tem apenas 17 anos. O Brentford é o 7º colocado na Premier League, fazendo uma boa campanha. É claro, galera, que a gente torce para que o Samuel Alves permaneça no Botafogo, crescendo aqui, ganhando jogos, títulos e só depois saindo para dar resultado também financeiro. Outros jogadores da base do Botafogo são observados pelo mercado, o trabalho vem sendo bem feito e isso chama a atenção de outras equipes, de empresários, assim é no futebol. Que o Glorioso consiga passar na Copinha também para as semifinais, porque ontem, mais uma vez, ótima postura da equipe que, com reservas do sub-20, jogadores do sub-17, empatou. Foi melhor, mas empatou com o Itaquaquecetuba em 0-0 e nos pênaltis o Fogão venceu por 4-3, galera. Que sensação maravilhosa, vendo esses garotos representando a nossa camisa, vendo esses garotos comemorando com a torcida que estava lá em Taubaté. O Botafogo venceu um jogo difícil, porque Itaquaquecetuba bateu bastante, mas os garotos tiveram personalidade, foram para cima, perderam alguns gols, isso não pode acontecer
tem que executar da melhor maneira frente ao goleiro, mas o Botafogo venceu nos pênaltis e agora vai enfrentar o São Paulo. Segunda-feira, também conhecida como amanhã, às 21 horas, em Sorocaba, pelas quartas de final da competição. Vale lembrar que ano passado o Botafogo ganhou 3 títulos no Sub-20, sob o comando de Rodrigo Belão, e um deles foi em cima do São Paulo, o primeiro. O Botafogo venceu a Copa Rio em cima do Vasco, Campeonato Carioca em cima do Vasco também, tendo eliminado o Flamengo na semifinal, mas o primeiro título do Botafogo no Sub-20 em 2025 foi da Dallas Cup, e o Botafogo eliminou algumas equipes internacionais, na final enfrentou o São Paulo e venceu muito bem. Agora o Glorioso volta a enfrentar então o tricolor paulista, mas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, galera. Torcer para o Fogão vencer hoje pelo Campeonato Carioca, e aí vamos entender o planejamento, aqueles jogadores que terão condições de voltar para São Paulo e então disputar essa partida contra o São Paulo em Sorocaba às 21 horas. Passando, o Botafogo enfrentará o vencedor de Palmeiras e Ibrachina nas semifinais. O São Paulo também passou para as quartas de final nos pênaltis, eliminando o Bragantino. E o time principal do Fogão, comandado por Martim Anselmi, segue se preparando para a temporada de 2026 e vai a campo pela primeira vez na terceira rodada do Carioca na próxima quarta-feira, 21 de janeiro, às 19 horas, no Newton Santos, contra o Volta Redonda. Por enquanto, foco total na preparação. Contra quem, Fabiano? Volta Redonda. Cuidado! O Voltaço ontem enfiou 3-0 nos meninos do Flamengo. 3-0. O Flamengo, com um time de jovens, perdeu para o Bangu por 2-1 e ontem perdeu para o Volta Redonda por 3-0. Na primeira rodada tinha conseguido empatar no finalzinho com a Portuguesa, 1-1. Então o Flamengo tem 1 ponto em 3 jogos. Já o Glorioso tem 3 pontos em 1 jogo. Mas na quarta-feira o time principal vai a campo para enfrentar então o Voltaço no Newton Santos. A partir das 18h30, na próxima quarta-feira, 21 de janeiro, entraremos ao vivo para a transmissão do jogo, claro, sem imagens, no Glorioso Play. Eu, Thiago Graxê e Matheus Medeiros, que vai fazer a narração, enquanto eu e o Graxê vamos comentar a partida. Galera, seguinte, o Botafogo recebeu propostas pelo David Ricardo, zagueiro. Recentemente, um grande veículo de comunicação, um veículo tradicional, informou ou afirmou que David Ricardo estava vendido ao Dinamo de Moscou. Dias depois, vimos que não era bem assim, ele até pode pintar no Dinamo, mas não foi vendido ainda e surgiram outros 2 times russos interessados no zagueiro, o Zenit e o CSKA. David Ricardo ainda não tem um futuro definido. Por mim, ele fica no Botafogo por mais uma temporada, disputa as competições, se valoriza mais, resultado esportivo, resultado financeiro ainda maior. Mas o mercado está de olho no David Ricardo. E segundo o site italiano Tuttosport, Torino, que já fez propostas pelo David Ricardo, todas recusadas pelo Botafogo, ainda não desistiu do atleta. E o diretor esportivo da equipe italiana está esperando o sinal verde do presidente para fazer uma nova proposta pelo David Ricardo, que, segundo o Tuttosport, pode aumentar em relação àquela que foi feita da última vez. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Segundo algumas informações, o David Ricardo prefere ir para a Itália. E galera, assim que o Zenit vendeu o Gerson para o Cruzeiro, segundo o Felipe Silva, da ESPN, a equipe russa demonstrou interesse, fez uma consulta por Danilo, que não se animou inicialmente em uma transferência para a Rússia. O Botafogo, então, por enquanto, mantendo o volante Danilo, que joga muita bola. Tomara que esteja muito saudável em 2026, porque pode contribuir muito com o Botafogo dentro de campo. Eu acredito muito no talento, no potencial do Danilo. Ainda bem que ele não quis ir para a Rússia. Mas o que o Botafogo precisa fazer é sair do transfer ban, que John Textor, junto com a gestão,
faça um trabalho sério para que o Botafogo imediatamente saia da lista do Transferban da FIFA e consiga reforçar o elenco visando a temporada. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, ativando o sininho para não perder conteúdo por aqui, deixando o like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo se inscrevendo na Placar aqui no YouTube, onde estou de segunda a sexta às 13 horas no Placar aberto ao vivo, todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!